Olá pessoal de Biomol, nós somos os monitores de Camila, eu sou Ramon, monitor de genômica, esse aqui é Antônio, monitor de Biomol, e esse aqui é Guilherme, que também é monitor de Biomol. A gente está aqui para apresentar um videocast do tema proposto pela professora Camila, que é Biomol aplicada à biotecnologia. E a gente vai falar cada um sobre um tema específico, né, que é um tema que a gente tem bastante apreço por eles. No meu caso, o tema vai ser a bioinformática, de Antônio vai ser Botânica aplicada. E de Guilherme? Meu vai ser a biotecnologia industrial. Você pode começar a falar um pouco pra gente? Bom, tá, posso começar assim. A botânica, ela desde sempre está muito interligada com a parte de indústria, mas começou recentemente a parte de biologia molecular. O primeiro boom da botânica foi com a fitoterapia, que desde sempre ela foi utilizada, até por cultura e tudo mais. Depois veio a parte de alimentos, já com pequenas modificações genéticas, selecionamento muito arcaico de algumas plantas que você observava que ela tinha um rendimento maior. E depois, com o advento da biologia molecular, ela já veio mais para uma área de vamos modificar esse gene de um produto já mais modificado, de organismos geneticamente modificados. Também tem esse apreço na farmácia, um pouco da botânica aplicada da farmácia. E até na própria área ambiental, essa parte de botânica e biologia molecular, ela consegue ser interligada, aplicada na verdade, tá entendendo? Sim. Um exemplo, tipo, sobre a botânica no ambiental. Exemplo, tipo, solos que estão degradados ou que foram contaminados por, exemplo, agentes com petróleo. Dá para se resolver com a biotecnia ambiental? Dá. Tem algumas plantas que elas têm esse fator de biorremediação e que, modificando ela geneticamente, você consegue promover nela o aumento dos seus produtos metabólicos para a degradação de petróleo. Como até a recuperação de solos. Tem algumas plantas da ordem Fabaca, por exemplo, que elas já fixam nitrogênio normalmente. E quando você modifica um pouco das raízes delas, elas já conseguem, tipo, fixar mais forte, não fortemente, mas mais rapidamente nitrogênio. Sim. Entende? Aí já vai recuperando mais rápido no ambiente. É muito interessante, porque ocorre, né, às vezes ocorre não vamos chamar de acidentes, mas alguns crimes ambientais cometidos por algumas empresas de ter algum vazamento de petróleo ou algum barril que estourou e contaminou determinado solo, geralmente são em grandes quantidades, né? No caso, acredito que com isso a biotecnia ambiental ia ajudar bastante. Sim. E como é que a gente consegue identificar esses, assim, como a gente vai ter que fazer a modificação genética para conseguir encontrar essas alternativas, né? Esses meios de ter esse resultado? Eu estou perguntando, já puxando essa linha para mim, né? Mas eu quero saber de você, de eu falar. Bom, de maneira arcaica, a gente fazia o quê? A gente procurava as plantas que tinham tipo fruto maior, um fruto mais bonito, que você vê que esse fruto é em menos tempo. Aí você vai fazendo com que as duas vão se cruzando até você selecionar essas características. Sim, melhoramento genético. Só que claro que é muito demorado, né? Assim. Sim. E aí, como é que a bioinformática chega aí para ajudar nessa situação, né? A gente, como tem uma conjunto de informações muito grandes do genoma, né? Que precisa milhares de genes, é muita informação para a gente, a olho nu, conseguir identificar, né? A gente usava o melhoramento genético, como você falou, né? Que é um método mais antigo e é uma das formas de conseguir fazer isso. Mas com a engenharia genética, né, a gente conseguiu encontrar outras formas. Mas como é que a gente identifica que genes são esses que a gente vai encontrar, que a gente vai ter que modificar e como é que a gente vai ter que modificar? A gente usa a bioinformática porque a gente tem que ter a computação como ferramenta para conseguir ter o estudo de todas essas informações. Porque, como eu falei, é muita coisa. A gente não consegue ver, assim, a gente, né, pegando, sei lá, um livro com o genoma humano e conseguindo identificar as coisas. Com o computador mesmo, a gente vai ter essas informações armazenadas, né, vai ter tudo isso em bancos de dados, e a gente pode usar ferramentas computacionais, porque o computador é muito mais rápido do que a gente, né? Tem uma expertise de repente da programação, criar programas que podem fazer papéis que a gente não conseguiria fazer facilmente, rapidamente, tranquilamente, e aí tudo isso vai... Uma dúvida, no caso da bioinformática, são separados assim, segmentos tipo bioinformática vegetal, bioinformática humana, ou um bioinformático ele consegue fazer esse apanhado geral, trabalhar com todos? Isso é uma pergunta muito interessante.
eu acredito que a gente consiga ter um apanhado geral, porque o que acontece na bioinfo é que tem diferentes, assim, as áreas não são tão definidas pelo tipo de organismo que você vai estar tratando. Sim. Tipo assim, pode ter um bioinformático que vai trabalhar mais com a parte genética, com estudar os genomas. Vai ter um bioinformático que vai estar trabalhando mais com as proteínas, com um modelo tridimensional dessas proteínas, por exemplo, construir esses modelos, porque a gente tem que conhecer as proteínas também para poder saber como é que elas vão estar interagindo com outras proteínas que de repente estão no nosso organismo, de repente com outras moléculas, com fármacos, coisas diferentes. Então vão ter bioinformáticos que vão estar estudando proteínas, e aí podem estar estudando proteínas de tudo que é espécie, né? Acho que é interessante ter um foco em alguma espécie específica, ou então um conjunto específico, que aí vai sendo facilitando o trabalho da pessoa, quando ela tem esse conhecimento, né? Mas assim, específico mesmo, eu vou trabalhar só com botânica, eu acho que o bioinformático ele consegue trabalhar no geral. No geral, que interessante. No caso, praticamente a base da bioinformática pode ser que é a biologia molecular. Assim, hoje em dia a bioinformática está em tudo. Mas começou com a biomol, justamente porque o genoma é gigantesco e não tem condição da gente ver aquilo, estudar assim, das formas como a gente estudava antes, né? A gente teve que usar o computador para poder deixar o genoma todo ali, para a gente conhecer o genoma completo, né? A gente teve que desenvolver métodos de sequenciamento e utilizar de programas e de programação para conseguir desvendar como é que é o genoma. Aí a gente descobriu o genoma humano, graças à bioinfo, acabou assim, diminuindo muito o tempo que foi necessário para conseguir desvendar o genoma humano, e vários outros, né, sendo descobertos e identificados. Interessante. No caso, junta-se assim, um repertório mesmo de informação dos organismos, tanto proteínas, no caso vai desde o estudo do genoma até a proteína final. Isso, exatamente. Interessante. Isso é bem... remete um pouco o pessoal do Biomol a disciplina que vocês ainda vão pagar, que no caso é genômica, proteômica e biologia de sistema, que é maravilhosa também. Eu vou puxar um pouco o gancho agora do que a Ramon acabou de falar e falar um pouco sobre a biotec industrial. Eu trouxe aqui uma colinha para fazer me lembrar que são setores diferentes. A biotec industrial, ela também conhecida como a biotecnologia branca, ela vem para unir, né, todas as áreas da biotecnologia e conseguir trazer a esse nível industrial, que é para levar um produto para o consumidor final, né? Exemplos como, por exemplo, o setor de combustíveis. A gente pode citar a produção de bioetanol, biodiesel, que sem a biologia molecular não teríamos como chegar a esse ponto, né? A gente usa desses organismos como, por exemplo, a queridinha da biotecnologia, Saccharomyces cerevisiae, na produção de bioetanol, por exemplo, a partir de cana-de-açúcar. É um organismo que ele consegue já naturalmente, sendo aplicado ali naquele substrato, produzir o bioetanol, mas que com práticas de biotecnologia molecular ou biologia molecular, junto com bioquímica, por exemplo, a gente consegue analisar e com esses dados que são obtidos através da bioinformática, como fica a expressão de determinado gene quando aquele organismo está em tal substrato. E com isso, com esses estudos, consegue-se perceber que o organismo como a Saccharomyces, em substratos diferentes, ele consegue expressar um gene que sintetize para uma determinada proteína. Exemplo, vou pegar aqui um exemplo de alguma proteína de um ciclo. A PDH, que está relacionada ao ciclo de Krebs, que ela vem aliança. É um pouco chato lembrar, mas é uma proteína que, nesses organismos, ajuda muito a aumentar essa produção do biocombustível. Isso para a indústria é interessantíssimo, né? Rendendo dinheiro para a indústria, ela vai amar muito. E a biotec, ela vem para somar com isso, né? Para dar esse arcabouço para as empresas conseguirem ter uma melhor produção e, sendo assim, amiga do meio ambiente também. Como o Antônio acabou de mencionar, eu acredito que um dos grandes fatores da poluição ambiental seja as indústrias, né? Se não o principal mesmo. Estou até pegando leve com elas, mas são as principais, assim, né? do que ocorre hoje em dia com o meio ambiente. E a biotec ambiental, porque tudo é muito relacionado, não tem como separar um do outro. A biotec industrial, ela vem justamente para, além de aumentar essa produção,
conseguir trazer uma produção amiga do meio ambiente. Outros setores aqui, por exemplo, que eu trouxe foi o de farmacêutica. Perdão, gente, pelo barulho. O setor de farmacologia, né? Como, por exemplo, que foi um boom para a humanidade, né? Quando o plasmídio conseguiu se inserir o plasmídio na E. coli e produzir, por exemplo, a insulina. É um ótimo exemplo, assim, para quem não conhece biotecnologia, dizer, a insulina é biotecnologia. Hoje a insulina ela é fácil por causa da biotec. E juntamente com isso a biologia molecular. Por exemplo, como é que a gente pode fazer uma inserção de um plasmídio no E. coli? Tu sabe explicar assim, já que você tem uns conhecimentos? Bom, tem uma das técnicas mais arcaicas era você pegar esse plasmídio, colocar ele em um shaker com a E. coli e deixar ela agitando, eu acho que durante 24 horas, 48 horas em escuro. Tem também um método, eu acho que isso é para cortar DNA, mas tem um shotgun. E tem bacteriófagos. Agora tu me pegou, realmente. Mas enfim, né? É uma descoberta, não é tão recente, mas não deixa de ser algo biotecnológico e que na indústria farmacêutica foi revolucionário, né? Para uma população enorme, né? Que, no caso, a diabetes, né? A diabetes mellitus ou a tipo 2 também, é um mal que atinge várias pessoas. E com essas descobertas a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida, garantir uma melhor qualidade de vida e uma longevidade para uma grande população. Sim. Uma coisa da farmácia bionífica que a gente também pode investigar, e até bem aquela pergunta que você fez sobre as proteínas, né? Que uma coisa muito importante é a interação que um fármaco, de repente, que pode ser uma molécula, de repente pode ser um anticorpo, né? Que são usados também para bivalentes também, podem ser usados para tratamentos. E com a bioinfo a gente consegue fazer avaliação dessas interações, porque o fármaco ele vai estar interagindo com alguma molécula específica, algumas moléculas específicas, às vezes proteínas específicas, né? Sim. Do nosso corpo. E aí a gente consegue fazer justamente no computador, em programas computacionais, fazer a interação entre o fármaco e a proteína que ele está tentando atingir. A Covid, por exemplo, tem a proteína Spike, que a gente viu muito, que é a proteína que o Covid usa para poder adentrar a célula, né? Sim. Muitos fármacos eles estavam interagindo com a Spike, buscando essa interação para poder deixar a funcionalidade dela mais afetada, né? E o vírus não conseguir penetrar a célula. E dessa forma, então, a gente, na bioinfo, pegava a proteína Spike, testava com alguns fármacos e via o que acontecia, né? Se pela interação que acontece, a proteína acabava não tendo sua funcionalidade. Então a gente consegue também ver a atuação da bioinfo aí. Aqui é até engraçado, porque tipo, a indústria e a parte ambiental estão sempre em pé de guerra. É algo muitas vezes inevitável, porém, tirando essa parte da botânica, a parte de farmácia, a parte de têxtil, a parte de combustíveis, tudo entra de lado a lado com a indústria. É uma amizade muito estranha. Não dá para, por exemplo, a nível Paraíba, por exemplo, que já foi uma grande produtora de algodão, não relacionar a biotec, a biologia botânica, e separar ela da indústria têxtil, por exemplo. E imagina melhoramento nesse setor, por exemplo. O setor têxtil é um polo, assim, um dos setores, se não, está ali no top 10, com certeza, dos setores que mais poluem o meio ambiente. Uma revolução assim no setor têxtil seria incrível também. Inclusive é o setor que vem logo em seguida do debate, que como o Antônio já falou, né? Exemplo, a gente pode pegar assim, um produtor de algodão, que tá certo, o algodão ele é orgânico e tal, mas quando ele vai para a indústria, como por exemplo a produção do jeans, para quem não sabe, o jeans ele nada mais é do que um algodão tingido com uma cor anil, né? Só que esse anil ele é obtido através de diversos processos químicos, e com isso, com as sequentes lavagens assim, do jeans, ele vai liberando esse pigmento, e para efluentes é algo assim assustador. Ele consegue poluir rapidamente uma quantidade X de água que é absurda. E uma inovação biotecnológica para esse setor seria assim, algo genial, né? Estou deixando aí ideias para os futuros biotecnologistas aqui da mesa. A gente fica muito voltado assim
apenas para biotecnologia na saúde ou na farmácia, mas se a gente for olhar para esses outros lados, a biotec industrial em si, ela é vasta, muito vasta. A gente consegue imaginar soluções para vários setores diferentes. Sim, com certeza. Então, pessoal, estamos chegando no fim da nossa conversa. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, queiram falar mais? Quero só dar um adendozinho aqui. Para quem quiser seguir a biotec industrial, tá, gente? Aqui no Brasil, a gente já tem empresas que trabalham nesse setor da biotecnologia industrial, que vou dar um merchan aqui, não está sendo pago, mas um dia esse nosso podcast, videocast, será patrocinado. A Avon é uma das empresas que atua no Brasil também e trabalha já com essa parte da biotec industrial e uma produção amiga, né, do meio ambiente. A Natura também, outra empresa de cosméticos, que trabalha também com essa biotecnologia industrial. A Bayer, que é uma empresa farmacêutica. E ela, nossa grande empresa de combustíveis, né, a Petrobras, que apesar de trabalhar muito com combustíveis fósseis, tem pendido para essa parte da produção de biocombustíveis. E é uma aposta para o futuro, assim, que é certeira. E já vem sendo, né, na verdade, a produção já tem sido bem escalada. Pronto, é isso. Perfeito. E aí vocês observam, gente, como é que 3 áreas tão distintas, né, acabam conversando muito quando a gente fala de biologia molecular. A gente chegou aqui sem, assim, saber que a gente ia conseguir fazer uma interação tão interessante entre elas e acabou acontecendo. Então, a Biomol está em tudo, né? A gente tem que aproveitar ela ao máximo para conseguir trazer essas tecnologias, né? Trazer esses benefícios que a biotecnologia pode oferecer para a gente. Amei fazer essa ligação da bioinformática com a ambiental e industrial. Tipo, literalmente, a gente chegou aqui sem saber o que conversar, mas no desenvolver da conversa, elas estão unidas e não tem como separá-las. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção. Estamos esperando o videocast de vocês agora, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa